Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho de introdução à dendrometria, só para a gente revisar o que a gente já perdeu nesse tempo de quarentena aí, sem aula. Então, pelo menos um videozinho aqui que a gente criou esse canal recente aqui, o canal do Laboratório de Manejo Florestal da UEAP, exatamente com o intuito de passar algumas revisãozinhas, só para vocês não ficarem perdidos no tempo aí enquanto estamos todos parados com essa quarentena. Espero que isso passe logo. Mas enquanto isso a gente tem que continuar estudando, porque tecnicamente a gente está em casa, mas tem que estar fazendo essas coisas. Aí aqui para tentar ajudar um pouquinho, fazer só um resumo da nossa primeira aula que a gente abordou de dendrometria. E aí, qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato comigo. Beleza, galera? Então vamos lá. Beleza, galera. A gente viu na primeira aula lá que dendrometria é o ramo da ciência florestal que trata das mensurações de árvores, não é isso? E povoamentos florestais. Aí, visando avaliar seus volumes, bem como estudar as leis que regem seu crescimento ao longo do tempo. Então, a dendrometria, ela vem do dendro, que é a palavra grega que significa árvore, e metria, medidas. Ou seja, para nós, engenheiros florestais, dendrometria significa medida de árvores. Então, a gente utiliza medições delas para fazer estudos sobre volume, sobre biomassa e estoque de crescimento ao longo do tempo. Beleza? E aí, que a nossa relação com a dendrometria com outras disciplinas? Claro, a gente precisa do conhecimento básico de biologia, de matemática, da estatística, da morfologia, anatomia vegetal, além da fisiologia das árvores. E aí a gente chega na biometria florestal, que é a nossa dendrometria. Em muitas escolas, dependendo da região do país, chamam dendrometria de biometria florestal, dendrometria, dasometria, mensuração florestal e por aí vai. Aqui a gente chama de dendrometria. E ela, claro, a dendrometria, ela dá o suporte ao inventário florestal, porque a partir dela, com as medidas de altura, diâmetro e volume, a gente vai fazer o nosso inventário utilizando como base, claro, essas medidas. A gente vai fazer o inventário, lança uma amostragem, mede as diâmetro e altura das árvores e posteriormente gera uma equação de volume para a gente estimar o volume do povoamento. E claro, da dendrometria vem todas as medidas, os instrumentos de medição, a suta, a fita, os ipsômetros, relascópios, o criterion, todos para obter nossas variáveis dendrométricas e assim coletar com esses instrumentos as variáveis dendrométricas no inventário florestal. E o nosso inventário vai dar o suporte para os planos de manejo e, a partir disso, para o mercado florestal. Muito bem, gente. A dendrometria é a parte da ciência florestal que trata do estudo, pesquisa e desenvolvimento de métodos e técnicas para determinação das dimensões, como diâmetro, altura, volume e o peso da árvore, seja ela em pé ou derrubada, e, é claro, os produtos da mesma, quantos multiprodutos essa árvore vai me fornecer, bem como de todo o meu povoamento florestal. Estudar a forma, as relações dendrométricas, ou seja, fazer as relações entre as variáveis dendrométricas para obter volume, biomassa, afilamento, nível da árvore e do povoamento florestal, além de determinação de idade, para assim eu poder fazer a avaliação do crescimento e produção da árvore e de toda a floresta. Tranquilo? Vamos em frente. Mas por que você, engenheiro florestal, estuda dendrometria? Necessidade de estimar ou determinar qual e quantitativamente os recursos florestais, visando elucidar as relações entre as variáveis dendrométricas. As de mais fácil obtenção, que são diâmetro e altura, por meio delas eu posso fazer a avaliação da produção da floresta, gerando uma equação de volume, tendo diâmetro e altura, posso fazer a cubagem rigorosa e obter o volume, e assim fazer a estimativa da produção. Ou se para a região ou para o local, se for floresta plantada nativa, se já tiver uma equação de volume ajustada para o local, basta obter diâmetro e altura da árvore e jogar na equação de volume, e aí vamos usar a produção de volume ou biomassa da floresta.
Então, a dendrometria ela constitui uma disciplina básica e primordial do engenheiro florestal. Por que isso? Porque a maioria de todas as disciplinas florestais e de trabalhos científicos, trabalhos científicos e técnicos na área, envolve uma ou outra forma de conhecimento e aplicações de métodos de quantificar a grandeza ou produto. Ou seja, sempre qualquer área da engenharia florestal vai precisar medir alguma coisa, estimar alguma coisa, mensurar alguma coisa. Ou seja, então ela é importante para todas as disciplinas do curso de engenharia florestal, seja de manejo, de silvicultura, ecologia, meio ambiente, tecnologia da madeira. Para todas ela tem importância. Claro, principalmente no manejo florestal, mas com todas as outras ela vai ter alguma relação. Beleza, gente. Então, um pouquinho da evolução da dendrometria. Então, a gente sabe, com a abundância dos recursos florestais, muitas das vezes não era necessário a quantificação exata dos produtos. Quem vendia do jeito que dava, e quem comprava do jeito que dava também. Então, com o tempo, o homem notou que a floresta representava um capital e que, se tratado adequadamente, poderia render os juros. Então, a partir daí, claro, lá na Europa, principalmente, que é o berço da dendrometria, eles começaram a tomar mais cuidado com essas questões. Então, eles começaram a aprimorar as técnicas e métodos de medição, para quem está vendendo e quem está comprando poder ver o quanto aquilo lhe rendia de lucro. E aí, os europeus eles foram, sem dúvida, alguns percussores na evolução da dendrometria, visto que eles foram os que mais contribuíram de forma na evolução, na criação de aparelhos para medição e quantificação, fórmulas de cubagem, quocientes de forma, fatores de forma. E, claro, os maiores destaques vêm para a Áustria, os austríacos e a Alemanha, que contribuíram de forma significativa na evolução da dendrometria. E já no século XX, os Estados Unidos, com um grande maciço de florestas nativas e um desenvolvimento acelerado, impulsionou o desenvolvimento da dendrometria também, desculpe, por meio dos professores Chapman, Schumacher Meyer, Turnbull e Clutter, que deram grandes contribuições. Muito bem, gente. Então, quando a gente fala de medidas, a gente tem medidas diretas, medidas indiretas e medidas estimadas. As medidas diretas são aquelas que você toma diretamente na árvore, como o diâmetro, ou a altura, se a árvore estiver batida, espessura de casca, diâmetro de galho, tudo isso você está obtendo medidas diretas. Já as medidas indiretas é quando você precisa utilizar um aparelho óptico para obter essa variável, como por exemplo o volume ou a altura, utilizando o criterion para o volume e algum epissômetro, qualquer epissômetro para você obter a altura. Ou seja, você não está tendo contato direto com a árvore, então aí você está tendo uma medida indireta. E as medidas estimadas é aquela que você utiliza a partir de amostragem para fazer a estimativa para a população. A gente sabe que as medidas de média, variância, desvio padrão para uma amostra são o que? Minhas estimativas. E quando eu vou estimar aquilo para todo, e quando eu tenho de toda a população, são meus parâmetros. Mas a partir dessas medidas, quando eu obtenho para uma amostragem e vou estimar para a população, tenho uma estimativa. Além disso, também posso usar as equações de volume e de altura para estimar variáveis dendrométricas. Também são medidas estimadas. Beleza? Quando a gente trabalha com medição, claro, a gente sempre vai ter a questão dos erros de medição. Em geral, toda grandeza física tem um valor verdadeiro, que é o valor exato da grandeza. Consequentemente, o erro de uma medição é a diferença entre o valor da medida e o valor exato da grandeza em questão. Então, quanto maior a incerteza sobre o valor da medida, maior o erro da medição. E aí, para realizar a medida de uma grandeza física qualquer, de forma correta, você deve, primeiramente, escolher um instrumento adequado para a medida, aprender o procedimento de utilização do instrumento e assim aprender a ler a escala de medida desse instrumento. Então, seguindo esse passo, você vai ter uma medida com maior confiabilidade. E quando a gente trabalha com os erros de medida, a gente vai ter o erro aleatório. Esse erro são resultantes das variações aleatórias de medida devido a fatores não controláveis, como aqui, por exemplo, você está lá fazendo a medida
em uma balança de precisão, em uma sala fechada, e de repente alguém entra, abre a porta e vai entrar uma corrente de ar e aquilo pode desregular sua balança. Então ali você vai estar atrelado a um erro aleatório. Os sistemáticos têm casos diversos. Influi na medida sempre no mesmo sentido, para mais ou para menos, em relações ao verdadeiro valor da grandeza. Por exemplo, a falta de calibração de um instrumento. Você está usando um instrumento, uma suta, para medir o diâmetro de um povoamento florestal, então se ela estiver descalibrada, você vai acabar cometendo o erro de medida em todos os seus demais árvores do povoamento. E os grosseiros são aqueles que nem são considerados erros, do ponto de vista teórico dos erros. São considerados enganos que o operador comete durante a medição ou nos cálculos durante a análise de dados. Então você está lá no campo fazendo o inventário, já final de tarde, já está cansado, começa a medir a circunferência da árvore de qualquer forma. Então aí você está cometendo um erro grosseiro. E também quando você está fazendo os cálculos, muitas das vezes jogando valores lá numa fórmula de Smiley para obter o volume, você pode estar acabando errando ali e errar o valor do volume, então é um erro grosseiro. Então aqui uma comparação entre erro aleatório e sistemático. A gente vê que o A tem um erro do tipo sistemático, porque o canhão os tiros atingiram toda uma região, porém com viés longe do alvo. O B já teve um erro aleatório, pois se dispersou em uma região muito maior. E o C foi o melhor porque atingiu todo o alvo, não teve o erro aleatório nem sistemático. Enquanto o D, por sua vez, já teve o componente aleatório sistemático, um maior raio de dispersão, mas também longe desse alvo. Bem, gente, para finalizar essa parte de erros, a gente vai falar um pouco de exatidão e precisão. A exatidão é quanto mais próximo a medida se aproxima de um valor verdadeiro, e quanto a precisão está relacionada à magnitude dos erros. Quanto mais precisa é a medida, menor a magnitude dos erros, e quanto menos precisa, maior a magnitude dos erros. E a gente vê que essas duas réguas, comparando A e B, a gente vê que a B ela é um pouco mais precisa com relação à A, que ela deixa aqui algumas questões de incerteza para a gente ter uma melhor precisão. No entanto, se essa régua B ela não tiver sido calibrada de forma adequada, ela pode apresentar viés, porque em função de apresentar provavelmente erros sistemáticos se ela não tiver sido calibrada de forma adequada. Tá ok? Então, aqui só alguns símbolos dendrométricos ou padronização desses símbolos de circunferência, os CAPs, diâmetros, o DAP, ou seja, circunferência, quando não é medida a 1,30 m, ela é circunferência. Quando é 1,30 m, é circunferência a altura do peito. Da mesma forma, diâmetro a altura do peito. Aqui a espessura da casca, a altura. E aqui as demais variáveis dendrométricas que você vai ver ao longo do curso de dendrometria. Beleza, gente? Então, isso aqui eu vou deixar para vocês consultarem na literatura. Ok? Então, galera, era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se qualquer coisa dá um retorno, qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. Eu vou deixar aí para vocês aqui o link do site de mensuração florestal para vocês consultarem mais coisas sobre dendrometria, mensuração florestal, entre outras coisas que vocês podem ver. Site muito interessante, foi criado pelo professor Carlos Pedro Boechat, lá da Universidade Federal de Viçosa. Valeu? Então, até mais, galera. Valeu!